Por que vale a pena ser fiel? Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Mais uma vez de volta para fazer um vídeo muito especial para vocês. É um tópico que tenho certeza que vai abençoar a sua vida, porque abençoa a minha vida. Eu estava lendo essa semana um pouquinho sobre isso, sobre o que significa essa palavra fidelidade, né? E quando a gente fala sobre fidelidade, a gente lembra de Deus. Porque a sua fidelidade não muda, independente se nós somos fiéis ou não, ele continua sendo fiel. E eu tava pensando nisso, né? Por que é importante a gente ser fiel? Por que vale a pena ser fiel, né? Tem muitas vezes no mundo moderno que a gente vive, tantas pessoas não sendo fiéis, cristãos que acham que não tem problema, que isso é ultrapassado, que você pode fazer um pecado aqui, um pecado ali, não se mantém totalmente, 100% fiéis à palavra de Deus. Mas eu tava lendo a história de José esses dias e chamou muito a minha atenção. Um jovem que vocês conhecem a história, que literalmente foi vendido como escravo, passou por muitas dificuldades na vida e teve um momento que, pela sua fidelidade a Deus, Deus o abençoou e colocou ele numa posição de honra, que foi ser servo, né? Vamos dizer assim, o empregado master da casa de Potifar. Vamos dizer que ele estava começando, Deus abençoou ele, abriu uma porta, vamos supor que ele estava numa empresa, servindo ao seu chefe, Deus começou a abençoar ele. Só que a esposa do seu chefe, a palavra de Deus diz que queria ter um relacionamento com José. E a gente sabe da história, ela tenta buscar a imoralidade sexual, tenta buscar ter um relacionamento com José, e José sempre tenta fugir da aparência do mal, fugir dela, e tem um momento chave que ela pega ele pelo manto e fala: é hoje, deite-se comigo. E não tinha nenhum dos empregados vendo. Mas sabe o que José respondeu? Como poderia eu fazer algo tão perverso contra o meu Deus e também contra o meu chefe? E o que a gente aprende com isso? Que ser fiel é muitas das vezes não você obedecer quando todos estão vendo, mas é você também obedecer quando ninguém está vendo. É quando você stick to the task, quando a gente fala no inglês. É quando você fala assim: eu vou obedecer a Deus, não importa o que for, custe o que custar. Eu li uma frase uma vez que chamou muito a minha atenção. A obediência é a prova total da fidelidade. É quando você obedece a Deus, custe o que custar, as pessoas fazendo ou não fazendo, você continua fazendo. Você continua sendo fiel. Você continua falando: eu vou dar meu dízimo, vou dar minhas ofertas, vou continuar obedecendo ao meu Deus, vou continuar a não mentir. Por mais que todos estão mentindo, eu vou fazer aquilo que é certo. Por mais que todos estejam indo contra a palavra de Deus, eu vou fazer aquilo que é a favor da palavra de Deus. Por mais que as pessoas falem: pô, Nico, não tem problema você ter relacionamento hoje em dia com sua namorada, com a sua esposa, você pode trair a sua esposa, e muitas pessoas tentam falar isso, e também nos mínimos detalhes, né? Você pode mentir, você pode roubar, é só uma balinha, não tem nada demais. Muitas vezes a gente acha que é só os pecados grandes que a gente tem que ser fiel. Mas Deus está nos chamando nesse tempo para ser cristãos que não importa se é pecadinho ou pecadão, que tudo é igual para Deus. E quando a gente entende isso, a gente fala: eu quero ser fiel, custe o que custar. E eu quero ler um versículo para você que chamou a minha atenção. Por que vale a pena ser fiel? José, ele foi fiel, disse não, e ele foi parar numa prisão. Nicolas, numa prisão? Pô, mas não era para Deus honrar ele? Deixa eu ler para você o que aconteceu. No versículo 20 do capítulo 39 de Gênesis fala o seguinte: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Eu quero te dizer, quando você é fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. E eu tenho certeza que Deus, muitas das vezes a gente pensa: poxa, mas Deus não está vendo o meu esforço, Deus não está vendo o meu sacrifício. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai estar conosco, Ele vai estar nos observando, vai estar nos olhando em tudo, tenha certeza que Ele tem visto o seu esforço, tem visto a sua determinação, tem visto a sua vontade de obedecê-lo. E persevera, continua combatendo o bom combate, porque eu tenho certeza que no momento certo você vai ver Deus te honrando
e você indo para lugares que você jamais imaginou. José foi numa prisão, mas foi lá que ele encontrou o copeiro e o padeiro, que lá depois ele ia ter uma conexão que ia levar ele direto para Faraó, e a gente sabe da história, ele foi o maior governador que o mundo já enfrentou no maior momento de crise. Foi José que Deus usou. Então eu quero te falar, Deus, ele vai te usar, ele vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E você vai crescer no seu relacionamento com Deus. Essa é a minha oração. Eu quero ser fiel em todo o tempo. Custe o que custar. É difícil, mas eu tenho certeza que Deus vai estar com a gente e vai nos dar a força necessária para poder obedecê-lo e chegar no lugar e nas promessas que ele tem para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha. A gente tem falado muito sobre ser um cristão de verdade, né? E esses são pontos que é necessário a gente ouvir e a gente ter na nossa vida. Comenta, coloca nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. Fica ligado que semana que vem tem mais conteúdo. Vamos que vamos continuar combatendo o bom combate. Deus é conosco. Deus abençoe.